Hare Krishna. Então vamos à aula do Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita, né? Chaitanya Charitamrita. Esse livro é muito interessante. Ele é considerado a palavra final em termos de filosofia Vaishnava. Foi estudado numa universidade, Oxford, por mais de 20 anos antes de ser publicado um trabalho, comentário sobre ele. E o acadêmico que fez esse trabalho foi questionado durante todos os 20 anos de pesquisa sobre por que esse objeto de estudo. Por que você está estudando exatamente uma literatura desconhecida mundialmente, mas por que você escolheu? Então ele disse que era pela peculiaridade, pela importância do livro para esse nicho de cultura mundial, que era a cultura indiana, e que o Chaitanya Charitamrita daria um upgrade no estudo da literatura indiana muito conhecida, como o Ramayana e o Mahabharata. E ele fez o trabalho, porém, 20 anos são 20 anos. E ele faleceu antes de concluir. Mas aí a equipe dele concluiu o trabalho e publicou com esse título. A palavra final, em inglês, não tem em português ainda, mas em inglês é isso. E é um livro muito interessante pela fidelidade. E para nosso orgulho, na bibliografia está escrito lá, Sri Chaitanya Charitamrita G.A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ou seja, ele estudou o Chaitanya Charitamrita de Prabhupada e colocou na bibliografia do trabalho dele. Muito interessante. Por quê? Porque Prabhupada disse que isso aconteceria. Prabhupada disse que os nossos livros serão estudados por acadêmicos eruditos da universidade. E o Chaitanya Charitamrita parece ser o primeiro nesse estilo, a pelo menos convencer uma equipe. Não foi apenas um estudioso, mas uma equipe. Tanto que quando ele morreu, o departamento podia ter esquecido, foi com ele toda a pesquisa dele. Não, a equipe continuou e terminou publicando o livro. É muito legal. Então esse livro tem esse interesse sob o ponto de vista secular, da nossa inserção na sociedade, da nossa contribuição para a sociedade, que não é sempre bem facilmente visível. A nossa contribuição ainda está muito associada à história do movimento, que começou com o movimento hippie, porque Prabhupada, não tendo nenhum apoio nos Estados Unidos, ele ia para uma praça cantar. E quem ele encontrava? Primeiro que ele escolheu uma praça super bonita, né? Cheia de árvores grandes e tudo. Numa das árvores, ele se sentou embaixo, encostava as costas no tronco da árvore e cantava sozinho, com um par de cártaros. Isso aqui, o único instrumento que ele tinha. Então, ele cantava e a galera ia perguntando: o que está acontecendo aqui? E alguns começaram a dançar, né, daquela maneira mais excêntrica possível. E Prabhupada apoiou a dança e começou um auê no parque. E todo dia que ele ia exatamente na mesma árvore. Hoje, se vocês forem em Nova York, no Central Park, vocês vão ver na árvore uma plaquinha. Aqui começou o movimento Hare Krishna. Uma placa oficial da prefeitura da cidade, dizendo: aqui começou o movimento Hare Krishna. Conta um pouquinho da história que aconteceu ali embaixo daquela árvore, que está lá mesmo a árvore, né? A gente sabe como elas vivem muitos anos. Então ela já era adulta e agora já se passaram 50 anos, mais de 50 anos, e ela ainda está lá no mesmo lugar e a plaquinha indicando isso. Essas são assim, as observações que nós podemos fazer para desconfiar que o movimento Hare Krishna tem uma certa importância para a sociedade. Porque, associado ao grupo de hippies daquela época, tudo parecia ser uma coisa muito informal, ou de modismo. E realmente era mais ou menos assim mesmo.
a gente ia para a rua, cantava, vinha um monte de gente para o templo, e no dia seguinte eles estavam todos de cabeça raspada com cica e cantando igual a gente já arranjava um monte de roupa, colocava roupa neles, e eles pareciam uma pessoa realmente iluminada do mundo espiritual, com aquela fantasia, né? E também, rapidamente, assim, da noite para o dia, eles sumiam da vista da gente. Cortavam assim que iam embora, ou para a rua, ou para a casa dos pais, ou para onde fosse. Isso é tudo parte da nossa história. E a sociologia, a antropologia, a psicologia estão todos interessados nesse assunto. Há muitos pesquisadores que se interessam para saber o que aconteceu e como a gente ainda conseguiu resistir. Um grande desafio, porque esses cientistas dizem que, geralmente, esses movimentos que surgem assim, popularmente, trazendo uma visão espiritual, geralmente esses movimentos não chegam a 100 anos. Eles dizem que na 5ª geração eles desaparecem. E o nosso movimento está na 4ª geração. Então, na primeira geração, eles trazem todos os objetivos, os propósitos, os assuntos que precisam ser tratados. Então, a nossa primeira geração é composta por um único indivíduo. Vocês sabem quem é, né? Prabhupada. Essa é considerada a primeira geração. A segunda geração é a geração dos discípulos de Prabhupada. Então, esses discípulos de Prabhupada, que foram iniciados diretamente por ele, foram por 12 anos iniciados, 11 anos de iniciação. Então, os últimos já dão mais ou menos uma mistura de geração, já para a terceira geração. Aí a terceira geração é formada, após a partida de Prabhupada, por aqueles que foram iniciados pelos discípulos de Prabhupada. A 4ª geração é formada por aqueles que são iniciados pelos discípulos de Prabhupada, discípulos dos discípulos de Prabhupada. Vamos dar um exemplo prático. Prabhupada seria a primeira geração. Eu, como discípulo de Prabhupada, a segunda geração. E, junto comigo, muitos devotos e devotas da segunda geração, discípulos de Prabhupada. Jamunacharya Maharaj, que é discípulo de Hridayananda Maharaj, que é da segunda geração, é da terceira geração. Agora, os discípulos de Maharaj serão da 4ª geração. E os discípulos dos discípulos de Maharaj serão da 5ª geração. Então, o nosso cuidado, esforço e zelo é para que cheguemos à 5ª geração. E nós já estamos com 56 anos, né? São 56 anos. Então, faltam alguns anos para 100, e eles dizem que no máximo dura 100 anos. Então, nós estamos, toda a liderança do movimento está bem consciente disso, para criar bases que sejam muito sólidas em termos de tradição, para que a gente não se perca pelo caminho, para que a gente não introduza hábitos que são, na verdade, obstáculos para o desenvolvimento espiritual, para que a gente possa oferecer para todo candidato que chegue a chance de se tornar uma alma autorrealizada, ainda que anônima. Não precisa se tornar um Maharaj, como nós dois nos tornamos, assim, pelas próprias circunstâncias e desejo nosso, nós nos tornamos um Maharaj que tem o maior prestígio institucional. Institucionalmente, nós estamos na posição de maior prestígio, porque precisa haver alguma organização, mas, evidentemente, que cada um de nós tem que compreender a sua posição humilde, a sua posição verdadeira, do tamanho verdadeiro que cada um de nós tem, para que a gente não se confunda e que não desvie o movimento e que impeça que esse movimento chegue à 5ª, 6ª, 7ª gerações. Então, falando sob o ponto de vista da história do nosso movimento, sociólogos estão estudando e dizendo: existem ameaças, vamos cuidar para que essas ameaças sejam resolvidas. Então, nós estamos trabalhando exatamente com essas ameaças. E a primeira ameaça é que as instruções de Prabhupada sejam perdidas. E como são as instruções de Prabhupada
que vão garantir que todo o conhecimento vindo pela corrente de sucessão discipular chegue à galera, então nós precisamos nos preocupar com a filosofia da consciência de Krishna. Por isso, esse livro, A Palavra Final, se torna uma grande conquista dessas gerações que estão até agora, porque um indivíduo que não é devoto da academia resolveu fazer essa pesquisa e, fazendo essa pesquisa, publicou um livro e colocou o título mais adequado, porque, de fato, a tradição Gaudiya Vaishnava aceita esse livro, que eu estou fazendo toda essa introdução para ler, esse livro como o mais importante da nossa cultura, porque ele reflete exatamente a biografia do nosso patrono, o Senhor Chaitanya, que é uma encarnação de Krishna que veio muito próximo da gente. Inclusive, eu vou dar uma informação. Em Portugal, o nosso país também, que faz parte dos nossos ancestrais, como outros países da Europa e da África, em Portugal existem arquivos confidenciais, e que nem no museu está, eles estão guardados por causa da natureza, já foram copiados, mas estão guardados por causa da natureza material deles, o papel está quase se desfazendo. E de cartas entre aquela época das grandes navegações que saíram da Europa para conquistar o mundo e conquistaram como conquistaram o Brasil, e a gente sabe o que fizeram com os nossos antepassados índios, e foram para tantos lugares da África, então, todos estavam com as grandes navegações, descobriram um tipo de nave, né? As caravelas, que conseguiam até cruzar um oceano, e eles eram caravelas à vela e transatlânticos. Isso é em termos de tecnologia, uma coisa fantástica. Então, vocês sabem, isso no final do século XV, 1400 e não sei quanto. Então, eles saíram de lá espalhando para todo mundo, para assim, valorizar a presença de uma italiana no nosso grupo aqui. De Gênova foi o grande Cristóvão Colombo, lá para a América do Norte, né? E para o Brasil veio, a gente ouviu dizer, Pedro Álvares Cabral. Então, nessas grandes navegações, eles também foram para a Índia. E quando eles chegaram na Índia, isso é arquivo de Portugal. Quando eles chegaram na Índia, eles entraram pela Bengala e ao chegar, eles encontraram já o povo, né, como o povo original. No Brasil, a gente sabe, eles encontraram os índios e aquelas até pinturas que descrevem essa época, até o pintor é bem famoso, eu não lembro o nome dele, mas a gente descreve como os índios participaram, por exemplo, da primeira missa. E todo mundo vê que eles não usavam roupas, estavam despidos, e para classificá-los, por interesse, classificá-los como primitivos. A mesma ideia de Portugal, dos navegadores portugueses, a mesma ideia eles levaram para a Índia. E quando eles chegaram na costa do litoral da Bengala, da Índia, eles encontraram pessoas bem vestidas, que quando viram chegar imagine chegando uma nave espacial hoje em dia aqui, né? E chegando uma caravela na costa, eles todos foram receber com essa postura. Então eles pensaram, eles são cristãos primitivos, eles estão na postura da prece, que já é da asana do yoga há milênios, mas eles receberam aquelas pessoas assim, e eles desceram e fizeram a mesma coisa, criaram, mas eles estavam ansiosos para a primeira missa. Também lá, como fizeram aqui a primeira missa, eles estavam ansiosos para fazer a primeira missa. E as pessoas receberam, e na comunicação impossível, né, eles falando português, e o pessoal falando bengali, então eles foram apresentar, e aí chegaram no templo. Mas na hora de entrar no templo,
Eles queriam entrar para fazer a primeira missa dentro do templo. Então aí os sacerdotes brahmanas tradicionais disseram, não, sentimos muito, mas por enquanto não é só tirar o sapato não. Para entrar aqui tem outras coisas que você precisa fazer. Lá para o ano 2000 a gente vai permitir que entrem só tirando o sapato. Mas por enquanto não é assim, vocês não vão entrar não. Aí eles fizeram a primeira missa do lado de fora, e depois criou uma grande situação, e eles foram expulsos, conseguiram expulsá-los. Eles deram a volta e entraram em Goa, e ficaram em Goa, se estabeleceram em Goa, e quem vai a Goa, acho que Jagni foi, né? Foi você que me disse? Chidananda foi a Goa, eu não fui ainda. Vão ver muitas ruas com nomes portugueses. Como a gente tem, às vezes, as nossas ruas e avenidas aqui com nomes de grandes personalidades, nomes portugueses. Um devoto indiano, membro da administração na Índia, veio ao Brasil e, falando sobre isso, ele me disse, meu nome mesmo é Costa. Ele falou, é nome português, porque meus antepassados vêm de Goa, e eles mudaram os nomes, como houve aqui com os africanos e tudo, né? Eles mudaram os nomes. E meu nome é Costa, ele dizia orgulhosamente, estando no Brasil, numa reunião, né, ele queria, naturalmente, criar uma boa relação com a gente. E ele dizia, meu sobrenome é Costa. Aí eu até apresentei o Mahanama, que também era Costa, para ele dizer, vocês são parentes, então. Tá. Bem, assim, essa é o contexto que aqui, esse livro é contemporâneo. Entre aspas, mas ele é contemporâneo, porque ele é do século XVI, muito próximo da gente. Não estamos falando mais de 5.000 anos, como é Krishna. Nós estamos falando agora de 500 anos. Então, é muito interessante analisar sobre esse ponto de vista. Esse livro descreve a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, e ele é apresentado em 3 tempos, Adi-lila, Madhya-lila e Antya-lila. Adi-lila corresponde aos passatempos infantis e juvenis, quando ele, como uma criança, ainda dentro do ambiente familiar. Juvenil, quando ele projetou com a sua inteligência, o seu interesse pelo idioma sânscrito e se tornou um professor de sânscrito. Acho que o Ciro vai se tornar um professor de sânscrito, mas agora ele está só no beabá. Então, o Chaitanya Mahaprabhu se tornou um professor de sânscrito, muito jovem, começou a ensinar, era chamado de Pandita, Nimai Pandita. Pandita significa isso, erudito, professor, mestre. Então ele era chamado assim de Pandita. Madhya-lila vai mostrar a juventude dele, já com o movimento, já ele indo para as ruas, que a princípio ele fazia reuniões confidenciais. Depois ele disse, vamos para a rua, e aí criou um conflito com o governo, que era um governo muçulmano, criou um conflito com o governo. Mas ele resolveu encarar o governador e disse, eu sou filho de uma família tradicional, você é amigo do meu avô, como você não vai me receber? E aí o governador veio recebê-lo e disse, em respeito à sua tradição aqui na região da sua família, eu vou lhe receber, mas eu quero lhe dizer uma coisa, a minha proibição para que vocês cantem na rua e andem pela rua como vocês estão fazendo, se deve a uma denúncia de membros do seu próprio movimento, da sua própria religião. Nós somos muçulmanos, vocês são hindus, são os hindus que estão fazendo queixa de vocês, estão dizendo que você está revelando para o público um mantra secreto e sagrado, que era o mantra Hare Krishna. Então, eles se entenderam lá, a autoridade liberou e disse, enquanto os meus descendentes estiverem no poder, o movimento de Sankta está liberado. E hoje, depois ele morreu, e como os muçulmanos têm uma tumba, não são cremados, então ele ficou lá como um lugar sagrado. Todos nós que vamos à Índia visitamos a tumba desse governador muçulmano.
Isso é muito legal. Olhem só, a gente não tem nem um cemitério. A gente crema todos os nossos cadáveres. Mas os muçulmanos não. Então nós vamos à tumba do Qazi e circumambulamos, cantando Hare Krishna, para o Qazi ouvir onde quer que ele esteja. Circumambulando, que é um ato de respeito e de consideração da superioridade. Quando você circumambula um templo, você aceita aquela autoridade do templo. Por isso, geralmente, os templos têm uma área de circumambulação para que ele fique no centro e as pessoas possam circumambular no sentido horário. E aí ele está dizendo, eu estou aceitando essa autoridade na minha vida. Então a gente faz isso. Você falou que a gente não tem túmulos, né? Clima, mas para Prabhupada, muitos mestres, eles... É verdade. De um modo geral, nós cremamos todos os nossos cadáveres. Porém, os devotos que são considerados devotos puros, como Prabhupada, eles não são queimados. Eles são, então, enterrados num túmulo que se torna um mausoléu e onde tudo isso que eu falei do muçulmano se faz com isso. Obrigado, Maharaj, por lembrar. O nome é Samadhi e é o lugar onde o devoto puro... o nome do edifício é chamado Samadhi, mas corresponde ao estado de consciência que a pessoa que está ali alcançou antes de abandonar o seu corpo. Então, Prabhupada foi isso. Tem filmes mostrando isso. É bem curioso, triste, chocante, às vezes até desconcertante, mas tem filmes de todo o processo de Prabhupada, quando ele abandona o corpo e depois que colocam ele para circumambular toda Vrindavana, toda a terra de Krishna, e depois o colocam nesse túmulo e fecham e criam depois um edifício muito bonito. Quem for a Vrindavana vai ver esse edifício lá. E tem esse programa da madrugada, que hoje foi, mais uma vez, muito bem liderado por Baladeva, e todo mundo cantou. O coro está muito bacana aqui, sabe? Eu estou bem impressionado com isso. Cadenciado. Hoje teve um erro na primeira, quando Baladeva mudou, todo mundo errou, e na segunda vez já todo mundo corrigiu, e foi super bacana. Eu estava lá atrás só de ouvido ligado. Muito legal, está muito, muito bacana. Meu Deus, eu podia mencionar sobre esse registro de Portugal que fala sobre o Sr. Chaitanya? Sim, ele está curioso porque ele não conhece bem, mas ele está vendo que eu estou fazendo uma volta e está dizendo, vai perder o foco. Obrigado, é uma ajuda mesmo, às vezes a gente perde mesmo. Então, esses registros em Portugal mostram e dizem que eles receberam uma carta. Lembram de Pero Vaz de Caminha? Para mim é uma distância, né, de décadas. Para vocês é bem mais próximo. Pero Vaz de Caminha era o escriba, aquele que escrevia as cartas dando notícia para o rei de Portugal o que estava acontecendo, não é, professor? Então, eles também tinham lá, em toda a navegação portuguesa, tinha um Pero Vaz de Caminha, tinha um escritor. E ele mandou uma carta dizendo o que aconteceu lá no litoral da Bengala e dizendo, aqui nós estamos ouvindo falar de um gigante dourado. Esse gigante dourado é Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu. Supõe-se isso. Uma pessoa, um devoto, foi na linha da história e tudo, conseguiu autorização para entrar e ver os escritos originais. Ele teve que estudar o português antigo para poder ler o que esse escritor escreveu e ver nesse documento original falando sobre o gigante dourado da Índia. E a gente sabe que Chaitanya Mahaprabhu tinha 2 metros e pouco, não lembro, mas ele era muito alto e era como um gigante. Os bengalis são pequenos de tamanho, mas ele tinha 2 metros, mais alto que Chidananda. Então, assim,
essas são as referências históricas que ainda vão se desenvolver. Nós estamos com esse livro, A Palavra Final, nós estamos apenas começando com essas pesquisas que vão se desenvolver muito e para poder legitimar sobre o paradigma científico, porque nós não temos muitos elementos científicos para poder convencer a sociedade fechada que só trabalha com o cientificismo, para convencê-la de que o que nós estamos dizendo tem tradição histórica, tem comprovação histórica, mas nós trabalhamos para eles unicamente com a emoção da religião. Nós não pensamos isso de nós mesmos. Eles pensam isso de nós mesmos, mas nós não pensamos isso de nós mesmos. Agora, o livro que nós consideramos de pós-doutorado, que é o Chaitanya Charitamrita, no nosso currículo, é considerado de pós-doutorado, já tem um trabalho científico dizendo que é a palavra final. E eu li esse livro, A Palavra Final, ele é muito neutro e ele aponta historicamente e em termos de história da religião e tudo mais, eles apontam as grandes genuinidades da tradição Vaishnava representada pelo movimento Hare Krishna. É muito inspirador ter vivido o suficiente para ver o movimento sair da época de influência hippie e de mistura com hippie até a universidade. Em termos dos movimentos dos anos 70 e 60, o nosso movimento foi o último movimento a sair das ruas e a entrar na universidade. Porque, se vocês estudarem, vocês vão saber que tinham os meninos de Deus, que eram cristãos, que estavam nas ruas com os panfletinhos e viviam aquela história no mesmo humor de Jesus Cristo Superstar e aquela coisa do Evangelho na rua. Tinha o Reverendo Moon, tinha Maharishi Mahesh com a meditação transcendental, tinha os Ananda Margas, todos usavam roupas assim. Tinha Osho também, todos usavam roupas diferentes e estavam nas ruas. Foi aí que também começou o movimento de Edir Macedo, na mesma época. Edir Macedo entendeu que tinha que ir para as ruas e fazer um movimento pentecostal, para poder atrair com a mística, para poder atrair os próprios cristãos que estavam muito frustrados com a falta de experiência mística na tradicional Igreja Católica. Então, tudo isso aconteceu. E o que a Igreja Católica fez? Como ele reagiu? Começou a colocar padres especiais, como aquele que ia muito na Xuxa, Marcelo Rossi, obrigado. Marcelo Rossi, que como um ícone do encurtamento de distância entre a Igreja Católica com a sua teologia e o público em geral, porque ele também não atraía somente jovens. Depois veio o mais famoso agora, Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, com o mesmo objetivo de encurtar distâncias, porque a distância ficou muito grande e os neopentecostais resolveram chegar perto. E era irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá, e começaram a criar um grupo de fraternidade muito mais aconchegante para a prática do cristianismo. Então, todo esse fenômeno, em termos de religiosidade, aconteceu a um palmo do nosso nariz, na mesma época que a gente. Podem estudar, vocês vão ver que Edir Macedo começou por volta dos anos 70 no Brasil. Então, o nosso movimento, assim, modéstia à parte, mas ao mesmo tempo com fidelidade, tenho que dizer, tem uma importância social que ainda não foi reconhecida. Tem uma importância no nível que a sociedade exige para satisfazer o paradigma científico, mas ainda não tem trabalhos suficientes. Agora está na moda, muitos devotos fazendo inúmeros trabalhos sobre isso. É isso.
Isso é só uma introdução. Eu vou ler aqui rapidamente, não vou fazer Maharaja, não vou fazer um comentário muito longo, a presidenta que me perdoe por toda essa preleção, mas eu vou aqui só ler o livro no que tem a informação textual, nem vou fazer comentários, tá bem? Nós estamos lendo o Chaitanya Charitamrita no Adi Lila, que agora vocês já sabem que parte é, que é a parte da infância e começo da juventude do Senhor Chaitanya. O capítulo é As Razões Confidenciais, se refere às razões confidenciais para o aparecimento do Senhor Chaitanya nesse mundo. Por que Krishna veio? Tem as razões populares e tem as razões confidenciais. A razão confidencial traz a mística, o Chaitanya como místico, não o Chaitanya histórico. Não o Chaitanya que enfrentou o governador da Bengala, não o Chaitanya que levou o Mahamantra para se tornar público, fazer todo mundo, pobre, rico, muçulmano ou não muçulmano, cantar. Não esse Chaitanya histórico, mas o Chaitanya místico. Então esse Chaitanya místico agora está sendo estudado aqui nas razões confidenciais para a vinda dele. Nós vamos ler alguns versos com comentários quando tiver, começando pelo verso 166. Chaitanya Charitamrita, como literatura, tem essa estrutura. O Bhagavad Gita tem dois capítulos, um com 72, que é o capítulo 2, um com 78, que é o capítulo 18, mas quase todos os outros versos vão 40 e poucos, quase todos os outros capítulos tem mais ou menos 40 versos e um ou outro tem 20 versos apenas, só para vocês verem. Esse aqui, ainda esse capítulo, As Razões Confidenciais, vai ter 277 versos no mesmo capítulo. Então, o estudo é muito mais delicado. Se a gente pega o Bhagavad Gita e ainda divide os capítulos em seção temática, e ainda na seção temática a gente ainda encontra a subseção para poder entrar no âmago do Siddhanta da filosofia, como a gente faz um trabalho no Instituto que muitos de vocês participaram. Imagine estudar o Chaitanya Charitamrita com o camarada acadêmico levou 20 anos para poder publicar o livro dele, né? E ele não entrou nessa profundidade que nós precisamos entrar para conhecer. Uma pessoa que conhece no Brasil, um mestre no Brasil que conhece muito bem o Chaitanya Charitamrita, que vivenciou, que fez a peregrinação de Chaitanya Mahaprabhu na Índia, indo em todos os lugares que se descreve aqui, foi Purushatraya Swami. Ele estudou muito, aprendeu a filosofia, visitou os lugares sagrados, fez muitas austeridades que se faz normalmente nessas peregrinações. Foram vários anos na Índia fazendo esse trabalho e trouxe de volta um conhecimento que ele divulga, que ele dá em suas lives e presencialmente, com muito aprofundamento da filosofia do Sr. Chaitanya. Ele definitivamente conhece o Chaitanya Charitamrita. Mas, para a finalização da introdução e entrando definitivamente no livro, o verso 166 do capítulo As Razões Confidenciais, que faz parte da divisão Adilila do Chaitanya Charitamrita, diz o seguinte: o objetivo da luxúria é apenas o gozo dos próprios sentidos. O amor, porém, serve de instrumento para o gozo do Senhor Krishna. De tal modo é poderosíssimo. Costumes sociais, preceitos das Escrituras, necessidades do corpo, ação fruitiva, timidez, paciência, prazeres corporais, autossatisfação e o caminho de Varnashrama Dharma, que é difícil de abandonar, as gopis renunciaram a tudo isso, bem como a seus próprios parentes e a punição e repreensão deles, em nome de seu serviço ao Senhor Krishna. Elas prestam-lhe serviço amoroso para o prazer dele. Continuando.
Isto chama-se firme apego ao Senhor Krishna. É imaculadamente puro, como uma roupa limpa, que não tem mancha. Uma analogia que a gente tem uma experiência prática, né? Pegar uma roupa limpa e olhar e vestir com grande prazer. Então, está comparando essa experiência que nós temos para dizer que esse amor experienciado pelas gopis é imaculadamente puro. Aqui tem um significado de Prabhupada, eu vou ler e a gente vai interromper o assunto com o final do significado de Prabhupada. O autor do Sri Chaitanya Charitamrita aconselha a todos a abandonarem todas as ocupações de gozo dos sentidos e, como as gopis, ajustarem-se inteiramente à vontade do Senhor Supremo. Esta é a instrução final de Krishna no Bhagavad Gita. Devemos estar preparados para fazer toda e qualquer coisa para agradar o Senhor, mesmo correndo o risco de violar os princípios védicos ou leis éticas. Este é o padrão do amor por Deus. Tais atividades de amor puro a Deus são tão imaculadas quanto o linho branco lavado completamente. Srila Bhaktivinoda Thakura adverte-nos a este respeito que não devemos pensar erroneamente que a ideia de renunciar a tudo implica na renúncia a deveres necessários em relação ao corpo e à mente. Nem mesmo tais deveres são considerados como gozo dos sentidos, se são cumpridos com o espírito de serviço a Krishna. Aqui tem coisa, gente, mas eu não vou entrar na coisa, não. Aqui tem muito assunto e um conhecimento, como eu disse, de pós-graduação, mas eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do texto aqui, eu posso responder. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito de toda essa da introdução que eu fiz, vocês podem entrar em contato comigo particular, que eu posso responder, dando toda a fundamentação e tudo. Tá bem? Muito obrigado. Hare Krishna, boa viagem para vocês e todas as glórias a Srila Prabhupada.